pensar, sorrir, abrir, fechar, prender, unir, subir, voar, comer, dormir, beber, sonhar, ler, sentir, partir, amar. Aço é ação. Aço é ArcelorMittal. Somos parte do maior grupo produtor de aço no mundo. Somos milhares de pessoas trabalhando para evoluir, inovar, proteger, cuidar. Somos a ArcelorMittal, criando aços inteligentes para um mundo melhor. Boa tarde a todos. Hoje o IBF, mais uma vez, representado por seus associados e pela comunidade financeira, tem o seu papel importante de trazer informações relevantes para todos aqui que estão nos assistindo e para a sociedade. E com muito prazer que o evento de hoje ele é muito especial, porque ele vai se referir a um tema extremamente importante para o Brasil, para os empresários, para todos que estão envolvidos no nosso dia a dia, que é a reforma tributária, né? Todos nós sabemos o papel da carga tributária no Brasil, nos estados, municípios, o papel da federação, todos nós sabemos o quanto somos impactados no nosso bolso das empresas e também da vida das pessoas com relação à reforma tributária. E no momento exato em que hoje está sendo discutido na Câmara dos Deputados a reforma tributária, a gente começa hoje esse papel importante do IBF de analisar e desenvolver temas dentro da reforma tributária para que possamos fazer um Brasil melhor e orientar os nossos deputados e senadores com relação a essa proposta, né? Então, com muito prazer e muito orgulho do IBF, a gente está começando essa caminhada que eu tenho certeza que teremos vários eventos com relação à reforma tributária, porque, como disse o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, para ele é mais interessante como a reforma tributária vai sair de lá do que o começo, e o começo é hoje, e por isso que nós estamos aqui discutindo, né? Gostaria também já de agradecer ao Dr. Luiz Cláudio. Dr. Luiz Cláudio, muito obrigado por ter aceito o convite. Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário do Estado Adjunto da Fazenda do Estado de Minas Gerais, e eu já tive a oportunidade de ter algumas reuniões com ele, uma pessoa extremamente atualizada que vai nos fornecer e nos trazer argumentos muito importantes com relação à reforma tributária. Dr. Mário Sérgio Carraro Tedes, gerente de política econômica da CNI, só lembrando que a CNI é a Confederação Nacional das Indústrias, que reúne todas as federações dos estados, então ele tem uma gama importante de informações também que podem passar, né? E justamente por estarmos, nesse exato momento, em congruência com o que está acontecendo na Câmara Federal, o deputado Agnaldo Ribeiro, né, que estaria confirmado hoje para falar com a gente, ele não vai poder comparecer, porque ele está lá na Câmara vendo essa questão da reforma tributária, e eu tenho certeza que depois, em um determinado momento, e serão vários eventos de IBF com relação à reforma tributária, ele vai participar, esclarecer da gente do que está acontecendo lá. Então, né, não poderia deixar de citar aqui o nosso diretor Alexandre Barcelos, vice-presidente corporativo de Finanças e TI da ArcelorMittal Brasil, e VP executivo, né, vice-presidente executivo do IBF Minas. Ele vai conduzir e fazer a mediação. E eu tenho aqui, já que colocar para vocês que o Alexandre Barcelos foi uma grande surpresa no IBF Minas pela condução, principalmente desse assunto, e pela iniciativa que ele está tomando em esclarecer a toda a comunidade essa questão. Então, Alexandre, parabéns, obrigado aí pela iniciativa, por estar conosco no IBF, né? Eu gostaria também, antes de começar, de colocar um ponto importante, que agradecer a todas as empresas que estão conosco, né, que acreditam no nosso trabalho, que é importante. Então, nós temos a própria
a Celor, que acredita no nosso trabalho, então obrigado a Celor. Nós temos a Atro Investimentos, ligada à XP Investimentos, nós temos o Banco ABC, o BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Coimbra e Chaves Advogados, Freitas e Ferraz Advogados, Gaia Silva Advogados, a Krypton BPO, que é uma empresa importante de contabilidade, o Mercado Comum do doutor Comunicação e Publicidade do Dr. Carlos, a Microcity, a Moura Tavares, Moreira e Campos Advogados, o Cicobi Cred Minas é um grande parceiro, e a Solution também, que é um grande parceiro ligado à área de seguros. E eu gostaria de dividir com vocês aqui, a gente tem tido vários momentos aqui, o IBF Minas teve uma reunião muito proveitosa com o Diário do Comércio, né? O Diário do Comércio, ele é uma referência em Minas Gerais e ele estreitou o relacionamento com o IBF. O Diário do Comércio, ele tem um projeto de melhoria da comunidade até 2032 com os ODDs, né, do World Economic Forum, e o IBF Minas ele faz parte dessa cadeira, então a gente discute ali vários temas como ESG, sustentabilidade, né? Então ele é muito importante, fiquei muito satisfeito com a parceria do Diário do Comércio, e é uma oportunidade, e aí a gente foi entender, né, principalmente nesse movimento Minas 2032, nós fomos entender ali o quanto que nós temos que evoluir com relação à sustentabilidade das empresas e até a sustentabilidade da sociedade. E é muito importante as empresas, quando forem divulgar os balanços, né, no Diário do Comércio e em outros jornais, terem essa abordagem do compliance, da sustentabilidade, da questão ambiental, do ESG, porque eu acho que é muito importante a sociedade discutir também esses temas, que também no futuro o IBF vai aprofundar. Então, eu gostaria de especialmente agradecer aqui a presidente do Diário do Comércio, a Adriana, pelo convite e por ter colocado o IBF como prioridade nesse projeto importante de sustentabilidade 2032. Né? Então, eu queria agradecer já de antemão, já vou passar para o Barcelos aqui, lembrando que as pessoas estão assistindo aqui, se elas quiserem deixar as câmeras abertas, as câmeras fechadas, o áudio ele não vai estar disponível, as pessoas podem fazer as perguntas pelo chat, né? E eu acredito que vai ser um tema extremamente importante e relevante, agradeço a todos aí já a participação. Com certeza, é a live que nós tivemos, estamos tendo a maior participação do ano da sociedade conosco aqui, certo? Então, Barcelos, por favor, fique à vontade. Obrigado, Júlio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o secretário Luiz Cláudio, agradecer aqui pela gentileza, pela participação, secretário de Estado Adjunto da Fazenda de Minas Gerais, grande conhecedor da matéria, né? Então a gente vai ter o privilégio aqui de ouvir de primeira mão o que ele está entendendo aí como assuntos importantes para dividir com a gente aí do relatório que está sendo lido. Eu acabei de olhar o relatório, está sendo lido ainda, né? Quero agradecer também aqui o Mário Sérgio Teles, que também deve estar com o olho ali na leitura, e o outro aqui conosco, que também vai poder compartilhar com a gente das primeiras impressões, né? A gente tem que deixar claro disso, que a gente tem que ainda debruçar sobre esse assunto e estudar mais. Infelizmente, por razões óbvias, a gente não vai ter aqui o deputado Aguinaldo Ribeiro, né, que ele tinha confirmado, e ontem, quando confirmou a leitura para hoje às 15 horas, infelizmente, né, ele não pôde participar, mas acho que a gente vai ter uma outra oportunidade de conversar com ele. Eu vou falar aqui rapidamente, aqui, só para situar todos, né, só para a gente dar aqui uma nivelada, onde estamos aí com a questão da reforma tributária, né? Eu comentei aqui que está sendo lido hoje o relatório, né, da comissão mista, mas acho que é importante a gente passar aqui rapidamente por alguns nivelamentos, né? Ô, Júlio, me informa aí se entrou o documento, por favor. Entrou aí. Ok.
Então, aqui a ideia é a gente passar, como eu falei, rapidamente aqui, né? Então, a gente tem um ambiente bastante complexo. Eu não vou passar aqui por todos esses dados, né? Aqui é um slide que tem muita informação, a ideia não é passar, mas isso aqui eu acho que dá um panorama de quão complicado é o nosso sistema tributário, né? A gente ouve falar aí de uma expressão manicômio tributário, e na realidade é isso mesmo, né? A gente criou um sistema que é um emaranhado aí de normas, de leis, né? Que realmente é bastante complexo, não só para as empresas, mas também, obviamente, para os próprios governos, né? Para o federal, para o estadual, para o municipal, de fiscalizar, de arrecadar e de acompanhar. Então, realmente, é uma complexidade muito grande, e a reforma tributária já foi discutida várias vezes por vários governos diferentes. A gente teve a oportunidade de discutir esse tema em outras ocasiões, mas, sinceramente falando, em toda a minha carreira, que já vai aí para quase 30 anos de carreira, eu acho que eu nunca vi um momento tão oportuno para a gente poder aprovar, de fato, uma reforma de verdade, né? Aqui também tem alguns dados, né, do sistema tributário, a fonte aqui é do próprio Ministério da Economia. Isso hoje é uma parcela muito grande do PIB aí de contencioso tributário, porque realmente o nível de disputa que tem entre as empresas e o governo, por questões muitas das vezes interpretativas, uma grande parte delas, faz com que a gente tenha o maior contencioso tributário do mundo. Pegar o exemplo aqui da ArcelorMittal Brasil, 75% do contencioso do grupo Arcelor, nós estamos presentes em quase 80 países, 75% está no Brasil. Né? Então, quando eu fui gerente geral de tributos da ArcelorMittal Brasil, a gente tinha uns encontros mundo afora, né? uma vez a cada 2 anos. O Brasil era até piada, né? A realidade é essa, né? Porque o pessoal até comentava que a gente tinha 2 esportes nacionais. O primeiro era o futebol, né? E o segundo era litígio tributário. Tanto problema tributário que a gente tinha, e a gente é uma empresa muito séria. Né? Eu falo de cadeira, de cadeirinha, que a gente é uma empresa muito séria, conservadora, e mesmo assim, como grande parte das empresas, tem muitas questões tributárias em discussão. E sem contar a complexidade, né? Então, a complexidade é muito grande. Esse número aqui de 1.500 horas por ano, só para poder apurar e declarar os impostos, é um número que tem até outras estatísticas maiores. Se você pegar, por exemplo, um estudo que a Price faz há muitos anos, a gente está falando aí de aproximadamente 2.600 horas, que é o estudo da Price, se não me falha a memória. Então, isso aqui realmente, essa complexidade nos deixa aí numa situação de, quando a gente compara com outros países, uma situação bastante para trás, né? Bastante complicada. Vou pegar um exemplo aqui só da ArcelorMittal, né? Para vocês entenderem, acho que todos conhecem, mas só um exemplo. A gente tem hoje, na ArcelorMittal, 270 filiais. Né? Então, cada filial tem uma apuração tributária, né? Tem toda a parte de recolhimento de impostos, etc. Então, isso gera uma complexidade grande. Nós temos uma quantidade de reportes, por ter essas 200 e tantas, mais de 270 filiais, mais de 11.200 forms, né, reportes por ano, seja para a esfera federal, municipal, estadual, sem contar a DARF de pagamento, tá? Isso é só reportes. Nós temos aí cerca de 98 funcionários, quase 100 funcionários, só na área tributária. Né? Então, aí tem gente para consultoria, tem gente para entrada de documento fiscal, tem gente para planejamento, tem gente para apuração. Né? Só para atender a fiscalização, nós temos aí em torno de 5 pessoas dedicadas quase exclusivamente para atender fiscalização, e 8 funcionários que também trabalham ali na parte de consultoria, que obviamente quando tem que atender, e as explicações são feitas por essas pessoas, então aproximadamente 13 pessoas só para atender fiscalização, né? E a gente tem, só para ter uma ideia, de fiscalizações que nós tivemos, peguei aqui o ano que tivemos mais fiscalizações, em 2018 tivemos 1.322 fiscalizações. Né? Então, pegar a média de 17, 18, 19, em torno de 1.000 a média aí de fiscalizações. Isso realmente é um custo muito grande para as empresas. Né? Eu já vi uma vez, numa reunião da FIENG, um senhor comentar que ele tem mais advogados e contadores, ele tem uma pequena metalúrgica, à época ele falou. Ele tinha mais contadores e advogados do que engenheiros. Né? Isso, eu sou contador.
Isso Com realmente certeza. é um absurdo, né? Isso realmente é bastante complicado. Aqui o diagnóstico atual, acho que aqui também é bem explicativo, né? Então, isso gera uma questão de guerra fiscal nas três esferas aí da federação, onera investimento, onera exportação, tem muito resíduo tributário, uma insegurança jurídica enorme, né? A gente está vendo essa discussão aí do ICMS na base do PIS/COFINS, né? Que é a discussão, a tese, a discussão do século, né? O litígio do século realmente né? Pelos valores envolvidos, a quantidade de empresa que já reconheceu nos balanços, já distribuiu resultados. Imagina se isso não é modulado o efeito, ou se é votado, se é julgado diferente do que foi julgado lá atrás. Então, assim, muito complicado. E é difícil para quem, principalmente é companhia aberta, explicar isso para acionista. Quem trabalha em multinacional, nem se fala, né? Realmente, a gente precisa atacar esse problema no cerne dele. Os princípios fundamentais que nós defendemos aqui na companhia, e compartilhei isso aqui com o Júlio, né? Eu acho que é comum o que a gente deseja com essa reforma, né? Que é a unificação dos tributos sobre consumo, desoneração das exportações, a restituição ágil dos saldos credores, manutenção da carga tributária global, simplificação das obrigações de compliance tributário, a desonerização dos investimentos e segurança jurídica na transição, né? Então, isso aqui lógico que tem mais coisas, mas são, acho que, os pilares fundamentais que a gente tem conversado aí há cerca de, eu diria, quase 2 anos, em vários fóruns, em várias associações, já discutimos aí com o Mário Sérgio mais de uma vez aí, né, com as diferentes associações aí das indústrias. Eu, particularmente, estou lá no Instituto Aço Brasil, a gente é um assunto que está lá de primeira grandeza, né, com todos os CEOs de indústria das siderúrgicas do Brasil. Então, realmente é um assunto muito, muito relevante para nós e fundamental para o desenvolvimento do Brasil, né? Realmente isso é muito importante. E a gente tem aqui, né, as 3 principais propostas, né? A PEC 45, que foi apresentada na Câmara, a PEC 110 no Senado, o projeto de lei aí que o governo apresentou, da 38887, todos ali, de alguma forma, ele cobre aqueles pontos que eu citei, com exceção aí do governo, que ele queria fatiar, né? Então, ele estava atacando somente o que eu fiz, não estava atacando aí propondo uma mudança no ICMS, no ISS, que, particularmente, o ICMS é um imposto mais complexo, sem dúvida, que a gente tem no Brasil, né? Então, não que o PL 3887 seja ruim, ele é muito bom, a gente analisou, ele é muito bom, mas ele ele pega todos os pontos e realmente a necessidade que a gente tem de atacar todo o sistema tributário brasileiro, e não somente o federal. A leitura do relatório, né, foi feita, está sendo feita agora, o relatório já foi distribuído, e a ideia é a gente passar aqui com o Luiz, né, e com o Mário Sérgio sobre alguns pontos que foram colocados ali no relatório, né? Obviamente, muita coisa vai ser definida em lei complementar, mas acho que já tem ali bons insights e bons pontos, com certeza, com relação ao que a comissão mista concluiu e está propondo. Então, vou passar aqui já para as perguntas, tá, Luiz e Mário? E a primeira pergunta aqui para vocês, sem querer também que vocês, obviamente, saibam tudo, porque é impossível, porque o relatório, obviamente, está sendo apresentado agora, né? Mas na visão de vocês, quais são aí os pontos que vocês já viram aí, que vocês já puderam capturar de destaque nesse relatório que está sendo lido, né? E só lembrando que o relatório já foi disponibilizado, eu, pelo menos, já fiz uma leitura dinâmica dele, mas ainda, obviamente, precisa ser mais estudado. Então, começaria pelo Mário Sérgio, por favor, Mário Sérgio. Qual que são os seus comentários, aí, uma primeira visão, aí, um primeiro cheiro do relatório? Primeiro, boa noite aí, Alexandre, Júlio, boa noite, secretário Luiz Cláudio e todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu acho que parabenizar aí o IBEF pela realização desse debate, que acho que é muito importante, e o que tem um lado bom e um lado ruim, né? Talvez se essa leitura do relatório tivesse sido um pouquinho mais cedo, esse evento estaria num momento ainda mais estratégico. Mas já deu para acompanhar ali
bastante do que o deputado apresentou, tá? A minha primeira avaliação, tá, de modo geral, gostei do relatório. Nós aqui na CNI sempre tivemos uma posição favorável à PEC 45, e eu diria até, Luiz Cláudio, que a nossa posição é mais próxima da proposta dos estados, que também é em cima da PEC 45, do que da própria PEC 45. Tá? A proposta dos estados mantém alguns pontos fundamentais. O principal deles, né, é que é a reforma ampla. Né? O Alexandre colocou muito bem, o PL 3887 é ruim? Não, ele é bom. Qual que é o grande problema dele? Ele é restrito. Tá? E aí o Luiz Cláudio depois pode falar com mais propriedade, mas ele tem, inclusive, a resistência por parte dos estados, que entendem que fazer só a CBS seria uma invasão aí do governo federal na base tributária dos entes subnacionais. Né? Mas esse ponto eu deixo para ele. Tá? Mas nós temos assim muitas coisas em comum com a proposta dos estados, a alíquota uniforme, que os estados mantêm lá da PEC 45. Nós entendemos que o Fundo de Desenvolvimento Regional, que os estados também propõem, é um ponto fundamental. Né? A Zona Franca de Manaus, que acabou de ser incluída agora no relatório, né, um tratamento especial, nós temos, da mesma forma também que os estados, a posição de que esse é um incentivo fiscal que ainda deveria ser mantido por uma questão geográfica e estratégica. Tá? Então, a gente tem muitos pontos próximos à PEC 45, principalmente à proposta dos estados. Com relação ao que eu vi agora no relatório, tem um ponto preocupante, mas que, pelo que foi colocado, me preocupou menos, que é a questão da vinculação do direito ao crédito ao efetivo pagamento do tributo e aquela possibilidade do que tem sido chamado do split payment, né? No momento que eu pago o meu cliente, o meu fornecedor, né? A própria rede bancária já faz a divisão do que é o preço do produto e o que é tributo. Tá? Isso a gente tem discutido bastante com a PI, e eu imaginava que isso viria no texto da Constituição. E o que o deputado falou é que é uma recomendação para a legislação infraconstitucional. Então, não é do modelo que está sendo colocado, não é essencial do modelo que está sendo previsto no texto. Né? A gente precisa ver isso lá melhor. Agora, tem um ponto que é divergente da posição da CNI em alguns aspectos. Tá? Nós temos defendido a alíquota uniforme por uma série de questões. Simplicidade, tá? Não teríamos problemas de classificação, e tem um ponto fundamental, neutralidade. Não interferiríamos na decisão de investimento e de consumo. Não é o sistema tributário que deve dizer onde o empresário tem que colocar o recurso dele de investimento e o que o consumidor tem que optar por consumir. O que acontece hoje é que, com essa infinidade de alíquotas, nós temos os serviços bem menos tributados do que os produtos, né, os bens. Então, a alíquota uniforme, para nós, é um ponto muito, muito importante, não só por questão de distribuição de carga, mas por essas duas questões que eu coloquei. Simplicidade, não temos que ficar aí discutindo se é bem, se é serviço, se enquadra nesse item, se naquele. Né? Tem aí diversas discussões, por exemplo, Crocs. Crocs é um sapato de borracha ou é um chinelo? Tá? A gente sairia disso, tá certo? E tem a questão da eficiência. O sistema tributário não vai definir o que o empresário, onde investir e o que o consumidor tem que consumir. E o relatório veio com algumas possibilidades de flexibilização dessa questão. Algumas eu acho que fazem sentido pela experiência internacional,
como questão bens imóveis, serviços financeiros. Tem muitos países que não tributam a intermediação financeira, só tributa a parte que é serviços financeiros. Tá? Então, alguns fazem sentido. Zona Franca, eu já falei, questão do Simples Nacional é preciso dar um tratamento, mas vieram aí uma série de setores que teriam um tratamento diferenciado, e alguns também, por exemplo, transporte público coletivo, tá? Transporte de carga. Esses a gente entende que também poderia ser feito, principalmente transporte público coletivo. Agora, os outros, me parece que é já um início de concessão aí para alguns setores, que inclusive é preocupante no meu modo de ver, porque pode abrir margem, porque quando você começa a dar uma exceção, você não sabe onde isso vai parar na discussão legislativa. Mas acho que agora queria ouvir também aí do Luiz Cláudio, né, quais são as primeiras impressões. Doutor Luiz Cláudio, está no mudo. Agora foi. Eu não estava conseguindo sair do mudo. Antes de tudo, boa noite. Queria agradecer ao IBF, ao Júlio, ao Barcelos aí pelo convite, tá? Cumprimentar o Mário e todos os presentes. Assim, não poderia ser um dia melhor para a nossa conversa, né? Eu queria destacar antes que a Secretaria de Fazenda aqui do Estado de Minas Gerais, ela acredita no fim do nosso sistema tributário, especificamente na necessidade de mudar completamente o imposto de consumo, que traz mais, que concentra os nossos problemas, que é o ICMS. Então, nós estamos, assim, fazendo uma contribuição desproporcional, né, em relação aos outros estados, para que haja para discutir, para que esse debate de uma reforma ampla ela ocorra. Tá? Nós acreditamos que a questão do crescimento do Brasil, que a gente tanto precisa, passa, assim, em primeira mão pela reforma tributária. E com essa visão, a primeira observação em relação ao relatório do deputado Aguinaldo é que ele está muito em linha, eles têm uma convergência, assim, eu diria, acima de 90%, com que, como foi comentado pelo Mário, né, com que o Concefaz e agora o CECIF defendem como uma reforma tributária ampla. A acreditação financeira, a uniformidade regional de alíquota, a questão do split payment, da acreditação com pagamento, que aí, Mário, perfeito, tem que estar na Constituição. A gente tem que sair com o IVA, com o IBS aqui, melhor do que a gente vê na Europa, que é o paradigma, né, do IVA mundial, e eu acho que tinha que ser constitucionalizado também. Mas, assim, a primeira boa notícia é o que saiu do relatório do deputado Aguinaldo, em 90% converge com o que a gente entende que tem que ser a reforma tributária, tá? Com todas as características de base de incidência, a questão de não haver, no relatório do deputado, a criação de um fundo de desenvolvimento regional, isso é algo que a gente trata no Congresso. O que a gente viu hoje foi a largada de um grande processo que a gente espera que ocorra aí nos próximos meses, da discussão desse novo marco para um novo sistema tributário. De verdade, o deputado, em seu relatório, que não terminou ainda, né, ele convergiu muito com o que nós esperávamos, muito com a PEC 45, se aproximou da emenda 192, que foi a emenda do Concefaz, e recentemente, né, foi muito curioso, o Concefaz, antes mesmo dessa volta, né, da discussão da reforma tributária, nós olhamos assim, estava tudo muito parado, de verdade. A reforma tributária não estava andando no Congresso. Nós chegamos para o CECIF, vamos comparar as nossas propostas, nós identificamos que convergência assim, quase que absoluta, um ponto ou outro de divergência, e fizemos uma frente, estamos aí conversando com a CNM, né, Confederação Nacional dos Municípios, para criar uma musculatura política para defender essa reforma tributária ampla, uniforme, de verdade, né? E não como a 3887, que, né, não se pode dizer que é uma reforma tributária, não é nem uma alteração da Constituição, né? É simplesmente uma reorganização da tributação federal
E, Mário, Júlio, né, Marcelo, vocês comentaram sobre somos a favor da 3887. Assim, eu concordo com a frase, mas eu acho ela insuficiente. Eu acho que o governo federal ele está fazendo o quê? Ele está saindo da responsabilidade de ser o grande coordenador da grande reforma que o Brasil precisa, que é a reforma tributária. Não seria maravilhoso o governo federal estar coordenando, junto com os estados, junto com os municípios, essa reforma? E não é isso que a gente vê. Tá, você vê um esforço enorme dos estados, né? Os think tanks aí que também querendo contribuir para sair, né? Para melhorar os números que o Marcelo trouxe, né? Do Doing Business, etc, etc. E a grande crítica que eu faço é essa. Tá? Primeiro que está lá embutido um aumento de carga tributária, só trata da questão dos tributos federais e, assim, o principal problema, não olha o que a gente precisa, que é a grande reforma do que nós precisamos para voltar a crescer. Então, assim, são esses pontos de destaque que eu queria iniciar a nossa discussão. Obrigado. Obrigado, Luiz. Realmente, nós fizemos aqui uma leitura bastante rápida, conversei até com o meu time aqui. Dá para se ver claramente que a base é a PEC 45, né? Obviamente tem algumas nuances, né? Como, por exemplo, a transição de não ser 5 e nem 10 da 110, né? Para se falar em 6 anos, chegou ali talvez no meio termo. Mas realmente eu acho que o relatório nos deixa com otimismo, né? Otimismo que a gente vai ter uma reforma de verdade, né? De novo, né? O PL do governo é bom, é bem escrito, bem formulado, sim, nossa avaliação é que sim, mas como vocês falaram, é muito tímido, é muito restrito, e o governo ali saindo realmente do protagonismo, e na realidade tem que ser protagonista. É uma discussão difícil, ninguém tem dúvida que é difícil, né? A gente conseguir conciliar interesses, primeiro, de todos os 26 estados e Distrito Federal. Eu acho que já tem um consenso, tá certo? Você pode falar melhor do que ninguém, secretário. Mas eu acho que, até pela carta que saiu semana passada, obviamente, o apoio restrito aí é uma reforma ampla. Chegar no consenso com os municípios é muito difícil, a gente sabe disso, né? Mas a gente já está com a discussão aí já há bastante tempo, ela está madura, e a gente tem que enfrentar esse problema, né? A gente tem espaço para isso, nós temos um Congresso reformista e a gente tem que continuar insistindo, né? Tá já se falando aí que vai dissolver né? Chegou já comentários aí que o Arthur Lira não está gostando do relatório, que vai dissolver a comissão e vai anular o relatório. Isso seria um grande retrocesso, porque acho que aconteceu, tá, Marcelo? Aconteceu, acabei de saber. Pois confirmado, um absurdo. Foi extinta a comissão e zerou a reforma. Pois isso Olha, é cômico. Eu estou acompanhando aqui, Luiz Cláudio, e Barcelos, todo mundo. O que acontece, né? Esse relatório ele está sendo lido na comissão mista, né? Que é uma comissão política, ela não é regimental, né? Foi feita aí uma união de estados, desculpa, de Senado e Câmara, né? Então, ela está sendo na comissão mista. O que foi extinto agora, parece que realmente se confirma, é a comissão especial da Câmara, onde o deputado Aguinaldo Ribeiro era o relator da PEC 45, né? Mas eu ainda acho, aí gostaria de ouvir a avaliação de vocês, que o movimento que aconteceu hoje, apesar dessa resistência na presidência da Câmara, é um movimento politicamente importante, porque o Senado, né, nós temos uma parte dos deputados e tem o Senado recebendo esse relatório. Então, uma vez feito esse relatório pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, esse relatório, inclusive, pode entrar pelo Senado. O senador Roberto Rocha, que participou de todas essas discussões e está lá agora na comissão mista, ele é o relator da 110 no Senado. Então, ele pode apresentar um novo substitutivo, se quiser, com o texto que o deputado Aguinaldo Ribeiro acabou de colocar. Então, apesar desse movimento na Câmara, eu não gostaria de deixar aqui a expectativa baixar, não. Eu acho que tem um movimento importante que está acontecendo agora e que nós temos que continuar
o ânimo lá em cima. Estamos E mobilizados, realmente... né, Mário? A gente precisa ficar mobilizado, né? Aí, via CNI, via todas as nossas associações, via IBEF, os estados, porque a gente tem aí mais ou menos um consenso que precisa de uma reforma tributária no país, tá Sim. certo? É impossível continuar da forma como está. E eu acho que, como você falou, Mário, essa leitura do relatório é um marco importantíssimo, né? Tem muito ali discussão já feita, né? Tem muita gente envolvida e realmente a gente não pode perder a mobilização, né? Porque realmente é um relatório bom, né? Por mais que esteja ali julgando algumas coisas para legislação complementar, lei complementar, que é normal, mas eu acho que os grandes tópicos estão sendo tratados ali, né? Sim, sim. Ok. Questão... Sim, Mário. Então, eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre lembrar primeiro, nós estamos muito atrasados nessa discussão, né? Quem viu ali a apresentação do relatório foi uma aula, assim, digamos, de história da tributação brasileira, né? E a gente está há 30 anos quase discutindo reforma tributária. E agora, quem acompanha o debate, ouviu, nós não podemos aprovar a reforma tributária agora sem discussão. Como sem discussão? Nós estamos há Exato. 30 anos discutindo. Então, assim, porque tem muita gente contra, né? E aí é o que eu queria colocar, Barcelos, um ponto. Nós estamos atrasados e não fazer a reforma tributária, eu acho que é uma crueldade com o povo brasileiro. Esse é que é o ponto. Porque o Luiz Cláudio colocou, e eu gostaria de lembrar aqui, nós temos estudos, tá, da UFMG aí, né, de Belo Horizonte, tem do IPEA, tem da FGV, lá o professor Braulio Borges, todos os estudos usando econometria, coisa séria, que foram divulgados, mostram que a reforma tributária tem a capacidade de acelerar o crescimento econômico. Tá? E não fazer a reforma tributária, continuar com esse sistema que você colocou aí, que causa todos esses problemas, é condenar o povo brasileiro a ser mais pobre. Tá? Isso é uma crueldade. Tá? Eu tenho um livro do Bide, Luiz Cláudio, que para mim eu sempre cito o nome, tá? Em espanhol, recaudar não basta. Arrecadar não basta. Nós precisamos arrecadar, lógico, nós temos um Estado para custear, mas a gente pode arrecadar a mesma coisa, mas sem gerar as distorções que o nosso sistema tributário gera hoje e nos condena a sermos mais pobres do que deveríamos. Vou dar só um número aqui para não ficar me alongando muito. O estudo do IPEA, do pesquisador Zé Maria de Oliveira, mostra que a PEC 45, em 15 anos, faria com que o PIB brasileiro fosse 5,4% maior. E o estudo do professor Braulio Borges, da FGV, mostra que em 15 anos, esse crescimento adicional seria em torno de 4,2%. Tá? Isso no cenário mais conservador possível, em que a reforma apenas resolveria o problema da competitividade. Se tiver tempo, nós podemos falar um pouco disso aqui, de como que o nosso sistema retira a nossa capacidade de competir, retira a capacidade aí da Arcelor de ganhar mercado aqui dentro e lá fora e de todas as outras empresas. Só para a gente traduzir isso, o que é esse 4% e 5% a mais de crescimento do PIB? Eu estou falando aqui, em relação ao PIB que nós devemos ter esse ano no Brasil, de 300 a 400 bilhões de reais a mais de renda. Tá? Imagina. Então, olha isso, todo ano nós estamos condenando o brasileiro, tá, a ser mais pobre. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que lembrar, e a reforma é sempre muito discutida. Vai ganhar vai ganhar o estado X e vai perder Minas Gerais, ou vai ganhar o setor tal e vai perder o setor Y. Tá? Eu acho que o mais importante é o efeito sobre o crescimento econômico, que beneficia todo mundo, e principalmente que beneficia a população brasileira. Não, Isso, Mário, se eu puder... Desculpe, Barcelos, eu estou
Não, vai em frente, Luiz. Eu, com certeza, os estudos de econometria, eles levam a essa conclusão, mas, assim, de verdade, eu acho que eles são realmente conservadores. Nós, que, né, somos operadores do sistema tributário, a gente vê que o prejuízo é incalculável. Tá? Realmente tem que ser insano para você investir no Brasil hoje. Tá? Acho que foi o Barcelos, né, comentou sobre a questão do tamanho da litigância, né, tributária. Nós temos níveis 100 vezes maior do que a média da OCDE em termos de estoque de processo tributário aqui no Brasil. Assim, 100 vezes maior. Sim, realmente é uma casa, é um manicômio, né, tributário, as motivações aí já foram mais que faladas, né? Agora, eu queria só reforçar a questão da crueldade, tá? Realmente não faz sentido. Nós temos os estados, 27 estados, que convergiram para um texto único, do Piauí a São Paulo. Nunca na vida desse país se teve uma convergência desse tipo. Estamos juntos do CECIF, um think tank, né, de respeito, né, que realmente passou aí os 2 últimos anos tentando fazer propostas para essa reforma. Estamos juntos da CNM. Quer dizer, o que está faltando é união. Deixa eu só te interromper. Por favor. A CNI te apoia também. Nós queremos maravilha, a reforma. Maravilha. Obrigado, Mário. Mas, assim, realmente eu acho, ainda mais agora com essas notícias lá do Congresso, nós temos que manter essa convergência, a criação de uma frente com musculatura para exigir essa reforma tributária. De verdade, assim, nós somos Estado, né? Você comentou, não podemos aumentar a carga tributária, temos mais do que concordamos. Nós queremos sair desse problema, nós queremos que o Brasil cresça, entendeu? Que seja simples pagar tributo, não queremos ser um problema. Hoje nós somos um problema, né? Não precisa alongar a questão, né? Mas nós 27 estados e Distrito Federal entendemos isso hoje, tá? Que nós precisamos convergir para uma reforma. Então, realmente, eu acho que o momento político é o pior possível, né? Mas nunca vai ter um bom momento para isso. O que nós temos que fazer realmente é manter a musculatura, fazer uma grande frente de defesa de uma reforma ampla. Tá? Eu acho que não temos outra opção. Temos aí um calendário que vai até setembro, talvez, porque depois entra no calendário eleitoral, mas até lá nós temos que aproveitar. Esse assunto está sendo discutido há 30 anos. Só por curiosidade, né? Eu estava com o Renê, que é o secretário de Fazenda do Pará, que é um auditor aqui de Minas, ele estava trazendo um relatório de 1998, tá? De uma discussão de reforma tributária. A gente pode só mudar a data. Tá? As mazelas do ICMS da época são as mazelas do ICMS de hoje e as propostas são quase idênticas. Já discutimos isso nos últimos 30, 40 anos. E você sabe uma coisa que mudou, né, o Luiz Cláudio? A grande mudança, e o Barcelos falou lá no início, que nós nunca tivemos uma situação tão propícia para fazer a reforma, o que mudou foi o seu pessoal, né? Foi o pessoal dos estados. Verdade. Porque quem era contra, né, que tinha sempre aquela divisão entre os estados, um queria, outro não, é a grande mudança que nós tivemos agora. Nós temos uma proposta única dos estados e que não é diferente, né, como nós já falamos aqui, da proposta da PEC 45. Vocês não foram lá e refizeram tudo, vocês fizeram algumas mudanças bem pontuais, assim. Eu acho que esse é a grande novidade, tá? E como você colocou, né, nós tivemos conversa aqui também com o pessoal da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que estão também bastante alinhados com essa posição, né? Tem aquela questão ali só de a divisão do bolo, quem fica com um pouquinho mais, outro pouquinho menos, mas como nós estamos falando, e a gente acredita, e os estudos mostram que o bolo vai crescer, na verdade, até esse conflito federativo, ele se reduz de intensidade na medida que você tem mais crescimento, tem mais PIB e aí tem mais arrecadação. Então, os entes conseguem se enquadrar ali nessa distribuição. Acho que esse é um ponto importante. Eu queria só... Alexandre, deixa eu só passar um dado aqui que é interessante, quando o Luiz Cláudio colocou
que a pessoa é um maluco, né? O cara vir investir no Brasil, ele tem que ter algum... Nós que somos brasileiros, não tem muita... Mas quem vem de fora para cá... E aí eu lembrei de um estudo que a gente tem aqui na CNI, a gente fez com a Ernst Young, alguns anos atrás, não muitos anos, acho que uns 5 anos atrás, que a gente pegou uma siderúrgica, e como nós estamos falando aqui com o Barcelos, né? Nós pegamos uma planta siderúrgica padrão e simulamos, através da Ernst Young, quanto o custo daquela siderúrgica seria ampliado apenas pela questão da legislação tributária. Tá? E aí simulamos a instalação dessa siderúrgica no Brasil, no Reino Unido, na Austrália e no México. O custo da siderúrgica ficaria 10,6% mais caro no Brasil, o custo aumentaria menos de 2% no México e na Austrália e menos de 1% no Reino Unido. Então, se a empresa tiver a opção, né, de escolher entre esses 4, com certeza ela não viria para o Brasil, porque ela ia gastar muito mais para fazer a mesma unidade produtiva. Ô Mário Sérgio, a gente tem um benchmark que a gente faz dentro do grupo, né? Nós temos plantas aí em praticamente 80 países, e fazemos benchmark de custos, né? A gente tem essa vantagem de ter aí uma amplitude muito grande, e assim, do portão para dentro, nós somos, na maioria dos casos, mais competitivos, né? Em tanto segmento de longos como planos, a gente, sem dúvida, é o mais competitivo. E excelência de produto, de qualidade, atendimento ao cliente, qualquer métrica que você pegar. Mas na hora que a gente vai do portão para fora, aí a coisa modifica completamente. Aí a parte tributária, aí a parte logística, a parte trabalhista, né? Então aí que começam os problemas. Mas sem dúvida, portão para dentro, a gente é muito eficiente, né? Então isso realmente, o que você está falando, a gente vê isso na pele, né? E quando a gente vê empresas, né, multinacionais, não só como a Celoma, outras todas que tem aí no Brasil, outras várias, anunciando investimentos no Brasil, isso a gente tem que realmente agradecer e tirar o chapéu, porque eles tinham oportunidade de investir em países muito mais estáveis, né? E quando investe aqui, é porque é um voto de confiança, confiança no país, confiança no mercado, confiança na administração local e confiança no potencial, né? Porque a gente é sempre o país do futuro, né? E todo mundo tem certeza disso, que é o país do futuro, mas esse futuro nunca chega. E uma forma dele chegar mais rápido é como reformas como essa, né? Não só a tributária, mas outras também que estão por vir, outras que já aconteceram. Porque realmente a gente tem um potencial muito grande, né? O país é um país enorme, né? Com população enorme, com recursos, né, gigantescos, e a gente precisa atacar os problemas e está na nossa mão. Isso que deixa a gente frustrado. Pessoal, só dar um recado aqui para a audiência. A gente vai abrir para perguntas ali, faltando uns 15 minutos, mais ou menos 7h15, a ideia. Por favor, faça as perguntas aí no chat. A gente vai passar as perguntas aqui para os dois debatedores. É uma oportunidade excelente aí da gente endereçar questões aí que, porventura, aí nossos befianos tenham para fazer sobre esse tema. Tá? Algumas das perguntas que eu tinha formulado aqui, acabou que tanto o Luiz como o Mário Sérgio já passaram por ela, não vou querer ser repetitivo, mas tem uma pergunta aqui para o Luiz. Considerando o período de transição previsto aí, né, e agora na leitura do relatório está se falando de 6 anos, a gente sabe que tem várias empresas que fizeram investimentos relevantes, que têm aí como um dos fatores para se decidir investir os benefícios fiscais, né? Então tem uma questão até de segurança jurídica, né, nesse processo de transição. Como é que você vê essa questão aí da importância dessa transição? Como é que você, como secretário do Estado de Minas, vocês debateram esse tema? Qual que é a visão aí sua, Luiz? Não, claro. Vou começar a falar um pouco sobre uma questão aí de fluxo de caixa, né, dessa questão tributária. Primeiro, como foi falado, defendemos o creditamento com pagamento, né, constitucionalmente definido, a devolução do crédito desse novo tributo em no máximo 60 dias, isso é importante, tá? Outro ponto que defendemos é a organização
da devolução, não, do pagamento desse crédito tributário dos tributos extintos, tá aí, né? Eu colocaria na Constituição. A nossa proposta ainda é que não foi ainda aprovada por todo o Concefaz, mas que a gente vai apresentar, é que nós tenhamos isso aí esticado aí em 20 anos, corrigido a Selic, né, com características de um título, né, que você pudesse realmente, quer dizer, o contribuinte pudesse ter a garantia que ele vai poder colocar aquilo no fluxo de caixa, no balanço dele, e vai acontecer. Inclusive, a possibilidade futura de hoje garantir o encontro de contas entre o que ele teria a receber e o que ele teria que pagar de IBS para aquele ente, onde que, evidentemente, que cada ente vai segurar o seu crédito, né? Não faz sentido eu garantir o crédito, né, dos tributos extintos da União e vice-versa. Então, né, isso é fundamental. Tá? A gente entende isso como segurança jurídica. E, dentro desse quesito, a questão dos incentivos é complexa, porque nós temos aí a Lei Complementar 160, né, que constitucionalizou e organizou um pouco, né, os incentivos tributários aqui no país, que culminou com o convênio 190, e o nosso ponto nós temos que garantir a segurança jurídica das empresas. Isso não está claro na PEC, não está claro em nenhuma discussão que foi montada por qualquer ente, pela União, pelo Congresso, pelo deputado Aguinaldo. Tá? O que nós defendemos e que não está claro, tá? Isso de verdade é algo que nós vamos ter que discutir, o formato, a operação, garantir esse contrato que foi feito das empresas com os estados de alguma maneira. Eu tenho aí uma visão muito particular, tá? Que o arranjo que existe hoje deveria ser substituído para manter a integridade do sistema tributário novo, né, proposto, deveria ser substituído por um aporte direto do tesouro de cada ente. Tá? Isso você não criaria excepcionalidade dentro do sistema tributário e você fazia ali uma subvenção, ou seja, uma transferência direta financeira para garantir esses contratos. Eu acho que isso é o que faria sentido para dentro do que a gente pretende construir, de segurança jurídica, para evitar que nós transformemos esse tributo como nós fizemos com o ICMS, que lá quando ele foi criado, há 40 anos atrás, era o suprassumo do mundo. Conseguimos deformá-lo a ponto de querermos matá-lo. Então, a gente precisa tomar cuidado. Nesse ponto aí, Luiz Cláudio, a gente aqui na CNI, o Fundo de Desenvolvimento Regional que nós defendemos, ele teria uma das destinações do recurso seria essa, tá? O fomento direto à atividade produtiva. E aí o Estado poderia diretamente, através do orçamento e não da tributação, manter o fomento para aquelas atividades, para aquelas empresas que têm os investimentos e que o Estado identifique como fundamentais para a sua atividade econômica ali, para o seu desenvolvimento, tá? E o que seria, tá? E aí, inclusive, eu sou mineiro, tá? Estou falando aqui, mas veja, seria um instrumento de diferenciação para os estados mais pobres. E aí, por isso que eu falei que eu sou mineiro, que não é o caso de Minas, tá certo? Porque hoje, com a guerra fiscal, o que a gente percebe? No início, e eu falo isso aqui com os estados aqui que gostam, que são mais apegados aos incentivos, né? No início, quem saiu na frente realmente levou vantagem. Você tem aí exemplos de estados que conseguiram se desenvolver com os incentivos. A partir do momento que virou guerra e todo mundo entrou na guerra, isso deixou de ser um instrumento de diferenciação para o desenvolvimento regional, para o equilíbrio do desenvolvimento entre as regiões do país, porque todo mundo está fazendo, tá? O dado não é nosso, o dado é da Febrafit, né? O estado hoje que mais concede incentivos fiscais em termos de volume não poderia ser outro a não ser o estado mais rico do Brasil. Então, é São Paulo, né? Então,
Isso deixou de ser um instrumento para distribuir melhor o desenvolvimento econômico, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, ele sim seria uma diferenciação, poderia ser usado para esse destino que nós acabamos de falar, e para outras atividades do Estado, investimento em infraestrutura. A gente só acha que não dá para ele ser usado para pagar, nada contra o servidor público, tá, Luiz Cláudio? Mas não dá para pagar salário, né? Ele deveria ter uma destinação para esses dois caminhos, né? Ou investimento em infraestrutura ou fomento direto à atividade produtiva. O salário do funcionário paga com a arrecadação do IBS. Concordo plenamente, Tamário. Assim, é a minha visão também. Eu sou funcionário público de carreira, eu sou de carreira da União, lá da Secretaria do Tesouro Nacional, mas assim, é o que eu penso, é o que eu visualizo para o nosso futuro. Não poderia ser diferente. Okay, Marcelo, você me permite fazer uma pergunta? Claro. É porque o Marcelo tocou no assunto que eu queria fazer um link aqui, e a pergunta para o Mário Sérgio e para o Luiz, que é a questão de por que a reforma tributária, efetivamente, nós estamos discutindo por 30 anos, e efetivamente, apesar do alinhamento dos estados e do deputado Aguinaldo ter colocado agora o relatório dele com ênfase na PEC 45, ainda a gente não tem uma sinalização de que isso vai para frente de uma forma como gostaríamos. E aí nós temos a unificação dos impostos, mas e apesar, né, de ter um avanço, se realmente passar com o aumento do PIB, nós não temos ainda a diminuição dos impostos. E aí é que vai a minha pergunta. O tamanho do Estado não permite uma diminuição dos estados, uma diminuição dos impostos, para que a economia possa avançar. Vocês acham que o tamanho do Estado, e aí eu entro no mérito da reforma administrativa, pensando junto com a reforma tributária, ela não pode ser um impacto, ou a reforma tributária não está caminhando porque os estados estão com medo de realmente perder a receita, porque não foi feita ainda uma reforma administrativa que permite a eles essa flexibilização, entrando nessa questão de pagamento de salário e tudo. Isso pode ser feito de alguma forma, um link dessa forma? Posso responder, Mário? Essa é a mais... Pode. Olha, Júlio, eu não vejo esse link, tá? De verdade, você tem os estados prioritariamente querendo a reforma tributária. Prioritariamente. Longe de uma reforma administrativa, não que não deva acontecer, não que não seja necessário, mas, assim, dentro da hierarquia das coisas, se você fosse escolher, o que você escolheria? Nós escolhemos a reforma tributária. Tá? Não porque a gente não entenda que precisa fazer um controle da folha de salário, precisa, mas nós tivemos algumas legislações recentes que limitaram o crescimento dessa folha. A própria PEC 178, né? a PEC da emergência do Covid, ela limitou aí por 2 anos o aumento de folha. Temos aí o regime de recuperação fiscal, temos a LRF, vários marcos da legislação financeira nacional estão limitando, evidentemente, pública, né? Eles estão limitando o crescimento da folha. Evidentemente que são, né? A gente precisa realmente de uma PEC administrativa para tratar do tema. Mas, de verdade, o que a gente focaliza é a reforma tributária. E hoje nós temos a convergência. E por que ela não anda? De verdade, eu acho que ela não anda porque nós não conseguimos fazer uma frente. A gente não consegue converter essas aspirações individuais em uma frente única, coesa, com uma convergência, como eu comentei, ali acima dos 90%, que eu acredito que exista, tá? Então, hoje, a minha principal bandeira, e a do Concefaz, do CECIF, é nós alargarmos essa frente, se pudermos trazer aí CNI, comércio, assim, alargarmos isso e fazer com que aconteça, tá? A gente não pode ficar mais 3 décadas discutindo essa mesma coisa. É a crueldade, tá? Então, assim, eu acredito, tá? Eu sou animado com a reforma. Eu acredito que se eu não acreditar, quem é que vai acreditar?
Então, assim, eu participo de todas as discussões, Minas participa da reestruturação de minutas, criação de cálculo, número, projeção, o que tiver para ser feito, nós estamos fazendo e colocando na frente de quem decide, quem pode ajudar. O que existe hoje precisamos fazer uma frente. Ela só não anda porque nós não conseguimos nos organizar. Essa é a minha visão, tá? Tá, eu posso fazer uns comentários, Júlio? Primeiro, eu não acredito nessa questão de que primeiro temos que fazer a reforma administrativa para depois fazermos a reforma tributária. Como eu coloquei aqui, a questão, tudo bem, o tamanho da carga, ela interfere na capacidade de crescimento? Sim, principalmente como esse recurso é usado. Mas acho que o grande problema não é o tamanho da carga, tá? Ele é um problema, não dá para reduzir agora, tudo bem, mas nós precisamos arrecadar essa carga tributária com um sistema tributário sem as distorções que nós temos hoje, que fazem com que o país cresça menos e seja mais pobre. Eu acho que esse é que é o ponto. A reforma tributária não precisa reduzir a carga tributária. Nossa posição aqui é que ela não deve aumentar, mas manter a carga tributária global. O Alexandre, o Barcelos colocou lá na apresentação dele. Tá? Essa também é a nossa posição. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos aqui, que eu falei, olha, se tiver tempo a gente entra nisso. O nosso sistema tributário hoje, o que ele faz? Quando as nossas indústrias vão competir aqui dentro com o importado, o nosso sistema tributário dá vantagem para o importado. Nós chegamos ao ponto, tá? Nós temos estados que dão incentivo fiscal para importações. E isso é feito, tá, Luiz Cláudio, de uma forma inacreditável. Se você for olhar a legislação desses estados, não vou citar nenhum aqui, o que eles fazem? Eles dão um incentivo para a importação de tudo aquilo que não se produz naquele estado. É uma falta de visão de país que é inacreditável. Tá? Então, assim, para o que eu produzo, eu não dou incentivo. Agora, para o que o resto do Brasil produz, eu dou incentivo, sabe? A gente sabe que isso acontece, trabalhamos muito lá naquela emenda, daquela resolução, acho que é a resolução 13, se não estou enganado, 13. que reduz 13, né? Reduz a alíquota para 4%, trabalhamos muito com o IBS há uns anos atrás, eu já até esqueci quantos anos, tem bastante. Mas não é IBS mais, né? Agora é IBS. Desculpa, na época era IBS, agora é o Aço Brasil. Aço tá? Brasil. Você vê que até a entidade mudou de nome. Mas, então, o que acontece? A gente dá incentivo para importado, e mesmo que não tenha o incentivo, por conta da cumulatividade, né, que é essa coisa dos tributos não darem o direito ao crédito do que o meu cliente, do que o meu fornecedor recolheu, quando chega lá na ponta, no consumidor final, tem mais ICMS no produto que é todo feito aqui dentro do Brasil do que no que chega de fora, porque a cumulatividade não agiu tanto. Nós temos o ISS, eu fico vendo aí essas propostas de se manter o ISS. O ISS é maravilhoso. Não, o ISS é totalmente cumulativo e retira a nossa capacidade de competir também. Não só aqui dentro, mas também nas exportações. A gente tenta exportar ISS, a gente exporta a cumulatividade do ICMS, a gente exporta a cumulatividade do PIS/COFINS, e até o IPI, a nossa agricultura exporta a cumulatividade do IPI, porque o que o cara compra lá da agropecuária, que foi tributado pelo IPI, ele não tem direito a crédito, porque ele não é contribuinte. Tá? Então, esse sistema, Júlio, que retira a nossa capacidade de competir, eu não fiz a apresentação aqui, não, mas quando a gente olha, tá, quanto o consumo do brasileiro cresceu nos últimos 10 anos e a produção da indústria brasileira caiu. Ou seja, se o consumo cresce e a produção da indústria cai, é o importado que está abastecendo o aumento de demanda do brasileiro. Nós não queremos a proteção.
nós queremos ter pelo menos, nós queremos ter a capacidade de competir de igual para igual, e o sistema tributário nos tira isso. E aí eu poderia até me alongar, falar de questão de alocação eficiente de recursos, né? Olha o que o ISS faz com a nossa construção civil. A gente não tem a construção civil como nos outros países, que tem o IVA. Por quê? Se eu compro uma estrutura metálica pré-moldada, meu fornecedor vai pagar ICMS, eu sou contribuinte do ISS, aquilo vira custo para mim. Se for IBS, o que ele pagou lá vira crédito para mim, não é custo, sabe? E agora, eu já falei demais, mas eu queria só dizer uma coisa. Por que não aprova, sabe, Luiz Cláudio? Eu acho que você está colocando muita culpa em nós não temos a capacidade de fazer, mas a gente tem que lembrar que tem, sim, oposição a isso. Eu vou falar que dentro do setor produtivo, tá? Nós temos posição de setores dos serviços e da agropecuária contra a reforma. Tá? Isso se reflete lá no Congresso. Nós temos ainda alguns grandes municípios que se opõem à reforma. Tá? Então, a gente tem muita gente a favor, mas a gente tem muita oposição. Tá? E grande parte disso, por exemplo, setor de serviços, é um ponto que eu não... Alguns setores eu não entendo. Porque se você é um fornecedor de serviços para outra empresa, a reforma na PEC, na forma aí da reforma ampla da PEC 45, ela é benéfica para o setor, porque o ISS que você paga, o PIS/COFINS que você paga, vira custo para o seu cliente. No IBS, o que você pagar de IBS não vai ser custo para ele, porque ele vai se creditar. Tá? Então, eu até entendo que quem tem os serviços para a ponta, quem vende serviço para o consumidor final, que hoje é subtributado, essa que é a verdade, vai entrar numa alíquota uniforme, numa tributação igual de todos. Tá? Mas tem grande parte do setor de serviço que não compreende o funcionamento do atual sistema e do novo, e por isso é contra. Tá? Isso mesmo, Mário. Eu participei de alguns eventos que realmente você via claramente que as pessoas não entendiam isso, né? Que na hora de fornecer para uma empresa, para um contribuinte, né, que vai ser do IBS, vai ter recuperação, então o serviço vai ficar mais barato. Se hoje tem 5%, 3% de ISS, por exemplo, e PIS/COFINS, né, 9,25%, vai ficar mais barato, nós vamos recuperar tudo. Então, só está pensando ali no consumidor final. Isso aí é um negócio... Barcelos, a minha experiência sobre aí, pegando a fala do Mário, né, sobre ter oposição, sem dúvida. Mas, assim, em 90% dos casos em que eu debati com alguém que tinha uma visão contra a PEC 45, a reforma tributária ampla, etc., etc., foi por falta de informação. Foi pelo que o Barcelos falou ali de entendimento. Tá? Assim, é impressionante como as pessoas, às vezes, pegam uma narrativa de outro e não funciona. Se você perde lá 5 minutos, você consegue convergir. Impressionante. Tá? Coisas como, por exemplo, você colocou aquela proposta dos municípios, de alguns municípios, né, da Abrasf, o Simplifica Já, que eu chamo de Complica Imediatamente, né? Complica Já. Aquilo ali também é um arremedo de uma proposta de qualquer coisa, como você comentou, de um tributo que é cumulativo, retrógrado, que é o ISS. Se o ICMS é ruim, o ISS é pior. Né? Então, assim, realmente a gente tem que comunicar, a gente tem que fazer coro, fazer produto, conteúdo, minuta e comunicar essa proposta e a realidade, o que ela significa para todos nós. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. De alguma forma vocês já falaram, mas acho que é importante a gente estressar um pouquinho mais, é a questão de que o IBS será efetivo apenas após a comprovação do pagamento do tributo pelo fornecedor. E isso foi abordado aí no relatório. Como que vocês veem essa questão, né? E como a gente poderia solucionar esse ponto? Porque uma coisa que a gente estava até conversando um pouco antes de começar com o Luiz, é que o bom pagador, né, uma empresa que é correta, bom pagador, ela vai pagar o seu fornecedor
né? E, obviamente, ela vai se creditar, né, acreditando que o fornecedor recolheu o imposto corretamente. Então, a gente tem aí um risco, né, da gente ter aí, entrar numa ciranda, da gente tomar um crédito, depois desse crédito ele ser glosado porque o meu fornecedor não recolheu. Então, obviamente, a gente tem hoje tecnologia, bastante tecnologia aí, blockchain, outras tecnologias que pode amenizar isso, né? O nosso sistema bancário é muito desenvolvido. Mas como que vocês veem essa questão em si? Né? Aí eu passo aí para o Mário Sérgio, depois para o Luiz comentar, por favor. O Luiz Cláudio já colocou aí, tá? Eu vejo da seguinte forma, eu toquei nesse ponto quando eu falei do relatório, a gente imaginava que esse ponto viria já no texto da Constituição. No relatório, ele está como uma recomendação, pelo menos o que a gente ouviu aqui do deputado Aguinaldo Ribeiro, eu não li ainda o relatório, ele está como uma recomendação para a legislação infraconstitucional. O que, no meu modo de ver aqui rapidamente, foi um ponto positivo, tá, Luiz Cláudio? Porque nós temos uma preocupação com esse mecanismo, temos discutido bastante essa questão com o API internamente, e temos algumas preocupações. Uma delas é a questão da formação do preço, quando você não tem certeza se o seu fornecedor vai ou não recolher o tributo, né? Esse é um ponto de preocupação. Tem muita gente que critica essa proposta porque estaria quebrando o conceito da não cumulatividade, porque eu só teria direito ao crédito se o meu cliente, o meu fornecedor, desculpa, efetivamente recolher o tributo, e eu tenho, no imposto sobre valor adicionado, eu tenho responsabilidade de pagar o tributo sobre o valor que eu adicionei, né? E a responsabilidade da outra parte é do meu fornecedor. Então, tem também essa questão. Aí vem a questão do split payment, né, que é aquela questão do setor financeiro já fazer a divisão do dinheiro entre o preço e o tributo. E aí vem uma outra preocupação nossa, você teria, as empresas passariam a ser as empresas passariam a ser acumuladores de saldos credores contumazes, né? Porque se eu estou pagando os meus fornecedores, então eu estou ficando com o crédito, né? Agora, se todo o débito que eu tiver, o imposto, o IBS, já for recolhido digamos assim, na fonte, né, ao final do mês, eu vou ter necessariamente créditos a ser ressarcidos, porque o meu débito já foi todo abatido na boca do caixa, né? Então, isso aí tem também um problema de custo financeiro. E também não vamos negar, né, Alexandre? Eu acho que a gente tem que ser sinceros. Tem um outro ponto. Tem a questão que é muito lembrada pelo API, pelo pessoal do Concefaz, que é a questão de garantir que não vai haver a concorrência desleal daquele que não recolhe o tributo e passa o crédito, tá? Então, por isso, nós estamos discutindo muito esse ponto aqui. A gente vê pontos positivos, pontos negativos, vê esse ponto positivo, tá? E aí o fato de ter sido colocado na PEC como uma recomendação para ser discutida na legislação infraconstitucional, me parece uma saída interessante. Tem algumas perguntas aqui, já vou colocando aqui para o Mário Sérgio comentar. Uma aqui, ela é a questão da insegurança jurídica, né? Então, prezado Luiz, Cláudio, Mário Sérgio, como a Cefaz e a CNI irão atuar em relação à ADC 49, que praticamente extingue a incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte? Essa é uma pergunta complexa, né, Mário? É bem complexa, né? Essa decisão do STF, né, agora, já a decisão não temos muito
Ainda tem alguma possibilidade lá de apresentação de recursos, mas dificilmente essa decisão vai ser alterada. O grande problema, nós aqui da CNI, para ser bem objetivo, nós temos tentado solucionar essa questão via mudança na legislação, de modo que seja previsto o aproveitamento do crédito no caso da transferência interestadual, em que não haveria a incidência, né, do ICMS, porque o grande problema, isso pode parecer um grande benefício, né, mas não é, porque você vai quebrar a cadeia de débito e crédito do ICMS, e aí você vem de novo para o problema da cumulatividade. Então, essa que é a grande preocupação, e nós temos trabalhado na via legislativa. Tem alguns projetos de lei no Congresso, e a gente tem trabalhado nesses projetos. Nesse sentido que eu coloquei, de prever o direito ao crédito no caso da transferência interestadual para estabelecimento do mesmo titular. Deixa eu fazer um comentário sobre essa questão da DC 49. A gente está, nesse momento, na companhia, avaliando, obviamente, os reflexos, né? Nós somos uma companhia, como eu falei, que nós temos mais de 270 filiais, né? E temos poucas entidades legais, né? A gente tem feito ao longo dos anos uma reestruturação para poder a gente ter menos entidades legais possíveis, para, obviamente, otimizar a questão do imposto de renda, principalmente. E a gente tem uma grande parte comercial, né? Uma grande área comercial, e que a gente tem centros de distribuição, temos várias filiais aí no Brasil, e especificamente essa DC 49, para nós é um caos. Isso é um caos total. Não vou nem falar do passado, né, do risco da insegurança jurídica, mas isso aí pode mudar todo o nosso footprint comercial, certamente, e eventualmente até questões industriais, né, de decisões de onde ter aí centros logísticos, centros de distribuição. Então, realmente é uma complicação enorme. E eu levei esse assunto no Instituto Aço Brasil sexta-feira, no qual eu sou conselheiro, e na realidade várias empresas têm a mesma dor, né, no setor siderúrgico, e certamente aí quem tem filiais dentro do Brasil. Tem mais uma pergunta aqui, vamos aqui com o Mário. Vamos lá. A gente sabe que não está na reforma, né, que foi lida, a questão da tributação dos dividendos, né? Isso aí estava, se eu não me engano, na terceira etapa que o governo federal propunha, que era a redução do imposto de renda e a tributação de dividendos, com alinhamento aí com a tributação internacional. Qual a sua opinião, Mário, sobre se isso, obviamente, faz sentido o país atacar, o Congresso atacar, ou isso, na sua opinião, não faz nenhum sentido? Qual a visão de você? Não, a CNI defende essa proposta, tá? O que acontece? Hoje, principalmente depois da reforma que os Estados Unidos fizeram na tributação da renda corporativa, Estados Unidos tinha uma alíquota nominal ali próxima da nossa, né? A nossa hoje está em torno de 34%, imposto de renda e CSLL somados. Estados Unidos estava próximo de nós, fizeram uma reforma, reduziram a alíquota nominal para 21%, em torno de 21%, e nós ficamos ali meio que sozinhos. Temos hoje só basicamente a companhia da Argentina, que não tem sido nos últimos 80 anos uma companhia muito boa, em ter políticas econômicas próximas às implementadas pela Argentina. Então, o que acontece? Se a empresa, eu volto àquela questão da tributação e a investimento internacional, uma empresa que tem a opção de investir no Brasil ou em outro país, ela vai, por essa questão do imposto de renda, ela vai optar por outro país que não o nosso.
Porque a maioria dos países hoje usa a tributação de lucros no exterior, chamado de no destino. A empresa paga lá no país onde ela está operando o imposto de renda e não tem a cobrança do diferencial ao retornar o lucro para o país de origem, né? Então, com essa forma de tributação, se eu estou tributando o lucro a 34% e tem um país aqui do meu lado que tributa a 20%, se a empresa ela vai optar pelo país que tributa a 20%, depois ela remete o lucro pagando apenas aqueles 20%, e aqui ela teria que pagar 34%. Tá? Então, para fazer essa adaptação da economia brasileira à nova realidade da tributação mundial, porque os países vêm reduzindo a alíquota da tributação sobre o lucro, e como nós temos um problema fiscal, a ideia seria reduzir a alíquota sobre o lucro e voltar com a tributação na distribuição de lucros e dividendos. Tá? Então, essa é o racional da nossa posição, no sentido de dotar a economia brasileira de maior competitividade na atração de investimentos. Tem um projeto de lei, o PL 2015 de 2019, que está no Senado, tem um relatório muito bom que foi apresentado pelo senador Cajuru, ainda no início do ano passado, no início de 2020. Aí, infelizmente, veio o problema da pandemia, e esse relatório foi só apresentado e não foi discutido, e o PL não andou mais porque o mundo mudou, né? A gente foi discutir só questões relacionadas à pandemia. Mas já existe até uma base muito boa no Congresso. Muitas vezes o governo federal é cobrado, né, de enviar Cadê o resto da reforma tributária do governo federal? Eu costumo dizer, olha, não precisa mais enviar nada, porque a reforma ampla já tem PEC, já está lá, então a questão do IPI, a questão do PIS/COFINS já podia ser tratada lá pela reforma ampla, a questão do imposto de renda, basta trabalhar nesse PL 2015, principalmente no relatório do senador Cajuru, e a quarta etapa, que é a CPMF, nós aqui na CNI também não apoiamos, então todas as ações que o governo federal tinha que tomar nessa questão da tributária, a gente entende que já foram tomadas. O que a gente gostaria agora é que o governo federal assumisse aí o controle, né, o comando da ação pela aprovação da reforma ampla que nós tivemos hoje, a divulgação do relatório. Acho que esse é o passo que nós gostaríamos, o próximo passo que a gente gostaria que o governo federal desse, era nesse sentido, apoiar o 2015, PL 2015, e aprovar a aprovação desse relatório, com algumas mudanças, eventualmente, que foi divulgado hoje. Sem dúvida, o governo precisa ter o protagonismo nisso, né? Infelizmente, acho que o governo está tendo uma grande baixa, né? Que é a assessora especial Vanessa Canados, mas eu acho que eles têm lá, obviamente, pessoas competentes que têm que efetivamente puxar essas questões. Né? Nesse ponto aí, eu acho que o governo perdeu, digamos, fazer uma analogia com o futebol aqui, perdeu o Cristiano Ronaldo e contratou o Messi para o lugar, né? Porque a Vanessa foi tocar projetos aí, né? Já ficou muito tempo no governo, optou por sair, mas ela foi substituída pelo professor Isaías Coelho, que é tão bom quanto a Vanessa. Então, nesse sentido, eu estou... Não era melhor ter o Messi e o Cristiano Ronaldo no mesmo time? Mas depois você quer reduzir a carga tributária, né? Aí tem... Porque tem que pagar o salário dos dois. Aí vira os galácticos do Real Madrid, né? É complicado. Acho que assim, foi uma questão... acho que mais pessoal, não sei o que foi o motivo, a Vanessa pediu para sair, mas ela contribuiu bastante, e o professor Isaías Coelho vai manter o nível muito alto. Ok. Então, assim, a gente já está chegando aqui perto do final, Luiz. Eu queria que... Luiz voltou? Voltei. Luiz voltou. Primeiro, desculpa, tá, Luiz, aí pelo problema. Não, imagina.
Mas eu gostaria que você comentasse aí para a gente da DC 49. Eu falei, poxa, se caiu o áudio dele na pergunta que a gente precisa Logo de um na hora? comentário. Logo na hora. Então, a gente gostaria de ouvir aí sobre a DC 49. Eu não sei se você me ouviu, mas eu brinquei que eles cortaram o seu áudio. Eu vi. Não, foi ótimo. Não, com certeza. Sobre a DC 49, nós fomos também surpreendidos, tá? Isso tudo aconteceu em, sei lá, 20 dias, né? Nós também fomos surpreendidos pela decisão da STF. Na realidade, é mais uma grande decisão do STF, que está fazendo uma reforma tributária, né? Não a que queremos, mas está fazendo uma reforma tributária. Nos últimos 2 anos, eu acho que a gente teve cerca de 50 decisões da STF que alteraram aí a nossa legislação tributária assim, de maneira profunda. A última foi essa. De verdade, não temos uma visão da abrangência e do escopo, do impacto dessa decisão. A gente sabe que vai ser profunda. Como é que nós estamos olhando isso? Primeiro, a solução seria uma PEC. Não acreditamos que ela vai acontecer, que ela tenha a capacidade de acontecer no médio prazo, dirá no curto. Segunda linha de defesa, vamos propor uma solução convenial, tá? Um convênio com o Cefaz que traria uma segurança jurídica para o relacionamento do contribuinte com os estados. Acho que é o mais razoável. Tá? Isso eu colocaria como curto e médio prazo. Dificuldades. Ainda estamos nos encontrando sobre o impacto, sobre quais são as medidas, quais são os estados que ganham, os estados que perdem. De verdade, eu não tenho essa visão. Eu não quero saber se Minas ganha ou perde. Eu queria manter a segurança jurídica que nós temos hoje. Tá? Imagina, é o que você comentou, Barcelos, né, Mário? A cada noite é uma surpresa. Né? Não é possível isso. Tá? Eu defendo hoje, olha, eu quero um convênio de acordo que simplesmente tente manter o que nós, né, perdemos com essa decisão da STF. Não me interessa se Minas está ganhando ou perdendo. A gente vai entrar em outra guerra fiscal? Absurdo total, né? E com as vítimas usuais, contribuintes, nós mesmos, quer dizer, não faz o menor sentido. Tenho que convencer, né, outros 26 estados e Distrito Federal. Mas, assim, eu acho possível. Não conseguimos ainda nos organizar. Temos o GT 47 lá do Concefaz, que se reúne agora dia 10, só de auditores aqui, para exatamente calcular os impactos dessa medida. Já os estados já se organizaram num pequeno subgrupo, né, de secretários de Fazenda, onde estão lá Goiás coordenando, Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco estão participando. Isso vai crescer, né? Mas esses subgrupos têm dado grande sucesso em termos de propostas. A minha proposta será essa, tá? Uma solução convenial. No curto prazo, cada estado está orientando os seus contribuintes de certa maneira, né? O que se tem ouvido falar muito é não conceder crédito para as transferências, né? Como isso vai se tornar, né, vai se cristalizar, ainda não sabemos. São Paulo saiu com uma orientação, como eu comentei, né, o Renê do Pará estava falando comigo hoje, ele também está orientando dessa maneira. O estado de Minas vai olhar um pouco melhor a abrangência, né, aí nos próximos 15 dias, para tomar uma decisão mais embasada. Né? É muito complexo o que foi feito, porque não altera só a tributação de livro, né, do ICMS. Temos todos os incentivos fiscais. Em Minas, o impacto na cadeia, toda a organização do leite aqui em Minas é baseada em transferência. O nosso regime tributário é baseado em transferência. Quer dizer, vai ser uma bagunça. Tá? Não digo que a gente vai perder ou ganhar. De novo, não me importa. Tá? O que importa é a segurança jurídica dessa coisa que nós chamamos aqui de ICMS e que realmente tem sofrido com o STF. E tem um ponto nessa decisão, né, Luiz Cláudio? Reforça a importância do que nós falamos aqui durante 1h30, né? Que é a reforma, né? Exato. É uma coisa assim, é absurdo, né? A gente fala e termina no mesmo lugar, né?
né? É segurança jurídica. Realmente, não, eu acho, de verdade, que nós não temos opção a não ser avançar em cima da reforma tributária, para cima da reforma tributária. A gente não tem opção. O STF ainda tem ali N coisas para tratar. Tá bem? De verdade, nós temos N questões ainda só no ICMS que podem pipocar aí pelo STF. E, de verdade, essa videoconferência lá entre os ministros tem propiciado uma produção que nós nunca vimos, né? E, assim, de verdade, podemos esperar mais eventos dessa ordem. Por isso que eu acho, Luiz, eu acho que a gente está chegando aí no final, de fato, de verdade, do sistema, né? Eu acho que essa DC 49 e o julgamento aí do ICMS na base do PiscoFins são talvez dois dos maiores temas e absurdos que a gente vai ter, se Deus quiser, para fechar esse sistema e a gente abrir um novo, né? Se Deus quiser, essa reforma vai andar. Como eu falei, a gente está chegando aqui no final, né? Já é 7h35, eu deixaria aí só para você, Luiz e Mário, fazer suas considerações finais. Já agradeço aí pela participação de vocês. Vocês, um é carioca, apesar do Mário Sérgio ser mineiro, eu vi que ele torce para o Fluminense, mas acho que está cheio de atleticano aqui já desesperado para poder ver o jogo do Galo, que 7h15 começou, né, a Libertadores. Então, eu queria de novo agradecer vocês aqui. Por favor, a consideração final de vocês. Por favor, Mário, se você quiser. Ah, tá. Não, eu queria só agradecer aí, o debate muito bom, dar os parabéns novamente aí ao IBF, Barcelos, Júlio, agradecer o Luiz Cláudio aí pelas colocações e dizer que nós continuamos remando aqui em prol da reforma tributária ampla e colocar até a CNI aqui à disposição de vocês aí do Concefaz, no que achar que nós podemos ajudar a levar o barco para frente, a CNI está à disposição. Eu também queria agradecer ao IBF, né, ao Júlio, Barcelos, pelo convite, agradecer a presença de todos aqui, né, poder ouvir, né, esse nosso debate. Queria agradecer ao Mário Sérgio, tá, pelo debate. Assim, Mário, acho que você pode trabalhar aqui, né, porque a gente tem a mesma visão. Tá? Assim, realmente é difícil isso, né? De verdade, isso acho que exprime o momento que a gente está. Assim, eu sempre falo, né? As mudanças são por amor ou pela dor. Nós estamos, sem dúvida, na dor. Tá? Sem dúvida, vamos mudar pela dor. E agradecer aí, e vou te ligar, tá, Mário, para a gente conversar mais sobre essa união de esforços aí. Tá ótimo, estamos à disposição. Obrigado, Júlio. Júlio. Olha, uma noite muito especial. Queria de novo agradecer ao Mário Sérgio, Luiz Cláudio, o Luiz, o Barcelos, pela excelente condução do evento. Dizer que no próximo dia 18 de maio a gente vai ter um evento de transformação digital na área financeira, que a gente vai discutir tudo que está acontecendo na área financeira, inclusive essa evolução, né, tributária com relação a essa questão digital. Quem vai fazer mediação é o nosso diretor Ronaldo Nunes, e eu queria agradecer muito, foi uma noite muito especial. Acompanhe todos os eventos e todas as notícias nas nossas redes sociais, e de novo agradecer, muito obrigado a todos, tenho certeza que teremos outros debates muito importantes com relação à reforma tributária. Abraço a todos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.